A condenação de um casal do interior de São Paulo por praticar o homeschooling revela a face mais autoritária do sistema jurídico nacional. Ao classificar a educação domiciliar como abandono intelectual, o Poder Judiciário ignora o desempenho acadêmico dos jovens para proteger o monopólio estatal sobre as mentes infantis. Vamos entender como a criminalização do homeschooling fere a liberdade individual e a soberania da família, transformando o direito à educação em uma obrigação de ser doutrinado pelo Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por TNT, escrito por Gladys, o Gladiador, revisado por Gordinho Caipira e narrado por Baby Yoda. A ideia de que o governo possui um direito superior sobre a formação dos indivíduos é uma das ideias mais prejudiciais da nossa sociedade. Quando um juiz condena pais porque escolheram ensinar seus filhos em casa, ele está decidindo contra a família e sua autoridade sagrada sobre os filhos, passando ao Estado a responsabilidade de moldar o caráter e o pensamento das novas gerações. No Brasil, o ensino doméstico é tratado como uma ameaça por ser capaz de criar cidadãos independentes da estrutura governamental. A alegação de que a escola é o único lugar para o desenvolvimento intelectual é um dogma que não sobrevive ao confronto com a realidade. Milhares de famílias ao redor do globo provam diariamente que o ambiente doméstico pode ser muito mais rico e eficiente do que salas de aula superlotadas. No entanto, o sistema jurídico prefere ignorar essas evidências para manter a integridade de um modelo que muitas vezes falha em suas funções básicas. A condenação mostra que, para os burocratas, a frequência física é superior ao conhecimento adquirido. O uso do termo abandono neste contexto é uma ofensa. Pais que investem tempo e energia emocional para planejar o aprendizado dos seus filhos estão fazendo o oposto da negligência. Eles estão exercendo um cuidado extremo. O esvaziamento intelectual ocorre de fato nas instituições às quais o governo falha em prover o básico, e no local que o conteúdo é reduzido a visões de mundo que não possuem utilidade prática para a vida adulta. Ao punir o homeschooling, o poder público projeta sua própria incapacidade sobre os cidadãos, além do temor em relação à comparação. Se as famílias perceberem que podem educar seus filhos com mais eficiência e por um custo menor do que o sistema obrigatório, o modelo de educação pública perde sua razão de ser. A obrigatoriedade da matrícula funciona como uma proteção de mercado para manter uma estrutura que não aceita questionamentos. Sob a ótica libertária, conservadora e liberal, os filhos não pertencem ao governo, e isso é um fato indiscutível. A responsabilidade pela criação pertence aos pais, que são os legítimos guardiões dos interesses das crianças até que elas alcancem a maturidade. Quando o governo interfere nessa relação, ele está violando o direito de gerir a própria vida e o próprio lar. A família deve ter soberania para decidir quais métodos e conteúdos serão transmitidos aos seus filhos. A proibição do ensino domiciliar é uma forma de confisco do tempo das crianças e da autoridade dos pais para entregar um produto padronizado de péssima qualidade. Se o indivíduo é dono de si mesmo, ele deve ter o direito de buscar o conhecimento da forma que considerar mais adequada, e impedir isso por meio de ameaças é uma agressão direta à dignidade. As escolas contemporâneas operam sob uma lógica de massa, desenhadas para produzir conformidade. O homeschooling, por outro lado, permite a personalização total. Se uma criança possui facilidade com determinada área, ela pode avançar rapidamente, permitindo que a criança possa se aprofundar em uma matéria mais fácil ou dedicar mais tempo a um assunto que tenha mais dificuldade. O ritmo é ditado pelo aluno e não por um cronograma rígido vindo de uma secretaria em Brasília que obriga a todos serem iguais. Ao proibir essa flexibilidade, o país condena seus jovens ao nivelamento por baixo. Além disso, a escola obrigatória é muitas vezes um ambiente de hostilidade. O assédio moral entre colegas e a pressão social negativa são riscos que muitos pais desejam evitar. A justiça, ao obrigar a frequência escolar, retira desses pais
o poder de proteger seus filhos de ambientes nocivos, os quais o governo promete socialização, mas entrega um ambiente onde o indivíduo é sufocado pelo grupo. Um dos argumentos mais repetidos contra o ensino domiciliar é que as crianças perderiam a capacidade de conviver em sociedade. Essa afirmação pressupõe que a única forma de convivência possível é estar trancado em um prédio com pessoas da mesma idade durante horas, semelhante a um complexo prisional. É uma visão limitada da interação humana. Crianças que aprendem em casa convivem com outras pessoas em família, clubes, bibliotecas, parques e grupos de estudo, que é muito mais próximo do que elas encontrarão no mundo real do que o isolamento artificial das séries escolares. A convivência escolar, frequentemente, é apenas uma interação de rebanho. O que se chama de convívio com a diferença, muitas vezes, se traduz na imposição de comportamentos coletivos. No lar, a interação ocorre de forma orgânica, fortalecendo a capacidade de cooperação verdadeira. A criminalização do ensino doméstico também gera distorções econômicas, já que as famílias são obrigadas a pagar 2 vezes pela educação, uma via tributos, que sustentam as escolas públicas, e outra por meio de mensalidades em escolas privadas, caso não queiram submeter os filhos ao sistema estatal. Aqueles que não possuem recursos e são impedidos de praticar o ensino doméstico ficam sem alternativa. Isso cria uma grande barreira social. O homeschooling seria uma ferramenta de ascensão, permitindo que famílias dedicadas superassem as deficiências de infraestrutura através do esforço próprio. Ao fechar essa porta, o governo garante que a dependência do sistema continue sendo o destino da maioria. As decisões judiciais que condenam pais por educarem seus filhos são carregadas de uma visão que despreza o papel da família. As autoridades parecem acreditar que apenas indivíduos com autorizações oficiais possuem a capacidade de transmitir conhecimento. É uma visão tecnocrática. O conhecimento não é um segredo guardado por uma guilda, mas está disponível para todos que tenham interesse em buscá-lo. O que incomoda é a perda de controle sobre o que é ensinado. Em uma escola, o governo decide o que é verdade e o que é moral. No homeschooling, os pais retomam esse poder para si. A possibilidade de crianças crescerem sem serem expostas diariamente ao que o governo define como correto é vista como um perigo para a estabilidade do sistema. Cidadãos educados fora do modelo tradicional são mais difíceis de serem manobrados. Em países como Estados Unidos e Reino Unido, o ensino domiciliar não é apenas legal, mas é visto como uma alternativa respeitável. O sucesso dessas nações em diversas áreas está ligado à valorização da pluralidade. Lá, o poder público reconhece que seu papel não é o de senhor das mentes. O Brasil, ao caminhar na direção contrária, alinha-se a modelos que utilizam a instrução como forma de moldagem em massa. A resistência ao homeschooling em solo nacional é um reflexo de uma cultura que desconfia do indivíduo. Enquanto não houver uma mudança que coloque a liberdade de ensino como um valor superior, continuaremos a ver pais sendo levados aos tribunais por educarem seus filhos com dedicação. A reflexão final é sobre o tipo de sociedade que desejamos. Uma sociedade na qual o poder define cada passo da vida privada ou uma sociedade na qual as pessoas são livres para buscarem seu próprio desenvolvimento. A punição aos pais é uma mancha no sistema e um aviso de que a liberdade exige resistência contra a prepotência dos que se consideram donos da verdade. A força da lei não deveria ser usada para impedir que o conhecimento floresça da forma independente. Quando o Estado tenta ser o único educador, ele tenta transformar cidadãos em tijolos alinhados, quadrados, uniformes e sem personalidade, dispostos a baixar a orelha e obedecer pacificamente tudo o que o Estado ordenar. Cabe a nós, defensores da liberdade, defender o nosso lar como o último refúgio da liberdade intelectual. Obrigada pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!